esse papo aromático hoje é para a gente ter muita atenção, para a gente falar de um óleo que nos traz atenção, nos traz foco, que é o alecrim, ou o rosemary, né? Que é o nome em inglês, né? Que é o nome que aparece no vidrinho da do Terra. E aí a gente vai descobrir que ele não serve só para o foco e para atenção. Hoje a gente vai falar aí de vários benefícios físicos e emocionais para esse óleo. O alecrim da terra, né? Ele possui na embalagem de 15 ml, mas também na embalagem de 5 ml. O quimiotipo dele, que é o nome botânico, né, da planta, é Rosmarinus officinalis. Então, ele também é conhecido como alecrim verdadeiro. Quando você vê alecrim verdadeiro, estamos nos referindo a esse quimiotipo, esse aroma, porque existem outras versões de alecrim, né, de outros quimiotipos. Ele é um arbusto aromático, verdejante, promove vitalidade para a gente ter as atividades físicas, mentais. As suas folhas são frequentemente utilizadas, né, na culinária. Muitas pessoas gostam de usar as ervas frescas e o alecrim é uma delas, que dá sabor aí aos alimentos, como a carne suína, as aves e outras carnes mais nobres, como o cordeiro. Ele tem um aroma herbáceo, canforado, energizante, e é usado na aromaterapia para várias finalidades, como a gente vai falar. O método para a gente obter o óleo essencial de alecrim é a destilação a vapor. E a parte da planta que é retirado é a flor ou a folha do alecrim. Os principais componentes químicos do alecrim são o alfa-pineno, a cânfora e o 1,8-cineol. O 1,8-cineol, se a gente estudar ele a fundo, é um componente que traz calor. Então, quando as folhas, né, e as plantas surgiram e tiveram várias intempéries da natureza e elas precisavam sobreviver às baixas temperaturas, um dos componentes que dava calor para a planta é o 1,8-cineol. Então, com isso, ela não morria, né? Ela conseguia sobreviver. A gente sabe que os óleos essenciais, eles são a imunidade da planta. Então, ela traz o que a planta precisa para sobreviver, seja por altas ou baixas temperaturas, por ataques, né, de outros predadores, chuvas intensas, e aí ela foi se adaptando, né, ao longo da história, né, da humanidade, da botânica aí, e a gente utiliza, quando vai utilizar o óleo essencial de alecrim, com essas propriedades. Então, quando a gente quer calor para o corpo, quando a gente quer aspectos respiratórios, trabalhar esses aspectos respiratórios, quando a gente quer trazer também benefícios musculares, que a gente vai entrar nos detalhes, de alívio de dor, ele vai ser um ótimo aliado aí. É importante a gente falar que o alecrim ele deve ser evitado por gestantes, por lactantes, por hipertensos, epiléticos e crianças pequenas, justamente pela quantidade dessas duas moléculas, né? Tanto a cânfora quanto o 1,8-cineol. Mas a gente usando com cuidado, com cautela, com segurança, ele só tem benefícios. E aí, entrando aí já nos benefícios físicos, o alecrim ele vai ser um suporte respiratório, como eu falei, trazendo alívio para as infecções, as alterações respiratórias, com as suas propriedades mucolíticas e expectorantes. Então, vai ajudar também a eliminar o muco, a diminuir aquela sensação de obstrução, né, do trato respiratório e trazendo aí conforto, inclusive à noite. Quem está com essas características, né, esses sintomas e tem dificuldade de dormir à noite. Ele é um suporte para o fígado,
ajudando aí em casos de icterícia, diminuição da função hepática e alguma outra alteração desse órgão que possa vir a acontecer. Vai ser, para os homens, um suporte para as alterações de próstata, alterações renais aí em ambos os sexos, e para quem também tem alterações de bexiga, que faz muito xixi à noite, que acorda muitas vezes à noite em função de urinar, ele vai ser um alívio, porque vai ajudar tanto a dormir melhor, quanto a ter uma função normal do órgão. Ele estimula o sistema nervoso e o estado de alerta. Então, com isso, ele melhora a função cerebral, traz desempenho cognitivo satisfatório, melhora a concentração, o foco, a memória, o raciocínio. E então ele pode ser utilizado para aquelas pessoas que estão com alterações neurológicas, que comprometem inclusive o aspecto cognitivo, que vai ser o caso das demências, do Alzheimer, da esclerose e algumas outras síndromes que têm fatores de déficit cognitivo. A gente só vai ter atenção aí para a idade, se for uma criança, né? A gente conversar com o aromaterapeuta, com o consultor de bem-estar, avaliar junto com o médico, em qual momento introduzir o óleo, na diluição segura. Mas para as outras pessoas, para os adultos e idosos que não tenham epilepsia ou hipertensão, liberado, pode usar. Principalmente aí nesse caso, uso aromático e tópico. Ele também vai ser um apoio para o equilíbrio dos níveis alterados de dopamina, que causam o nervosismo. Podem causar depressão e outras dependências, né? E aí, dos mais diversos vícios. Então, ele vai melhorar, assim, a fadiga mental, o esgotamento, a exaustão nervosa, que é gerada pelo estresse e pelo desânimo também. Então, com isso, a gente percebe que o alecrim ele pode sim ser usado à noite, mesmo ele estimulando a concentração, mas ele não vai te estimular no sentido de te dar agitação, como, por exemplo, o peppermint vai te dar. Ele vai te dar uma concentração na atividade que você for realizar. Então, se o objetivo ali é descansar, é dormir, que você também se concentre naquela atividade. E como tem essa questão do equilíbrio da dopamina, vai aliviar, vai trazer os benefícios aí para a noite, para relaxar. É um estímulo também para a circulação sanguínea, só que no caso ele é um hipertensor. Então, por isso ele não é indicado para quem já tem a pressão alta, mas ele vai ser indicado para quem tem a pressão baixa, quem é muito letárgico, quem é muito sonolento, principalmente nos momentos aí que precisa trabalhar, que precisa estudar, que tem que ficar alerta. Ele é um auxílio antinociceptivo, que é aquela mesma característica lá da lavanda que a gente estudou, que a gente não perceber a dor ao nível que está sentindo, e também analgésico. Então, ele vai ser um alívio para as dores reumáticas, para as dores musculares, ósseas, articulares, vai aliviar as tensões musculares, suavizar no caso de pancadas e também para a má circulação. Vai ser benéfico também para as cólicas, para os espasmos musculares, para as dores de cabeça tensional. Então, ele vai ser um aliado de quem pratica esporte, de nós mulheres, né? Porque se a gente não cuida aí dos hormônios, a gente está propensa a ter esses desconfortos mensalmente. Os componentes químicos do óleo essencial de alecrim, eles possuem propriedades também antissépticas. Então, ele vai auxiliar, em banho já assento, quando a gente tem alguma infecção bacteriana, alguma infecção viral, ou limpeza mesmo da pele, dependendo da região que está afetada, ajudando inclusive em ferimentos.
Ainda na pele, ele vai ser adstringente para as peles oleosas, para as peles acneicas, vai ajudar a reduzir a oleosidade da pele, do couro cabeludo, ajudar a diminuir a acne, a queda de cabelo, a seborreia. Vai ser um cicatrizante ali antisséptico, porque todas essas características têm um componente que precisa de uma limpeza profunda nessa pele, nesse couro cabeludo, para que fique saudável, né, a pele, porque o couro cabeludo nada mais é do que também a pele. Estimulando o crescimento capilar com isso, né, já que faz uma limpeza, ele vai ajudar a desobstruir os folículos capilares, fazendo surgir novos cabelos, novos fios. E foi até engraçado que eu li num livro isso, que ele ajuda a retardar o aparecimento dos fios brancos. Se eu soubesse, eu tinha começado a usar alecrim há muito tempo, muito antes de estar com a cabeça bem branca já. Estimulando também o fluxo sanguíneo da região, para, né, essa renovação, inclusive no couro cabeludo. E também auxiliando também por suas propriedades antifúngicas, com isso ajudando a diminuir a caspa e a seborreia, como eu falei anteriormente. Então, para quem achou que os benefícios físicos do alecrim era só atenção, né, muitas outras características aí a gente falou. Acho que pode ter sido surpresa para muita gente. E aí a gente vai se surpreender ainda mais sabendo dos emocionais. Jaque, conta pra gente, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? A gente se surpreende cada vez mais, né? Estudou, mas é uma surpresa que a gente vai tendo, porque são descobertas e descobertas. Confesso para vocês que eu uso direto o alecrim, mas que eu não sabia do aspecto emocional dele, nunca tinha tido a curiosidade de estudar, né? E aí, quando eu comecei a ver para a gente fazer a aula, tudo, eu falei, poxa vida, mais um, ainda que esse eu não posso nem intensificar o uso, porque ele é meu queridinho. Quem acompanha aí no Instagram sabe que pelo menos uma vez na semana eu estou postando ele para não ficar muito maçante, porque senão é uma, é duas, é três, é quatro, ele sempre me acompanha. Então, vamos lá. O alecrim, ele é o óleo essencial do conhecimento e da transição. Para ele, a gente usa 3 verbos. Olha lá a ação dos verbos. Clarear, entender e confiar. Ele auxilia o verdadeiro desenvolvimento do conhecimento e do intelecto, muito mais a aprender do que além do que a nossa visão pode ver. É um convite a olhar mais profundamente para intrínsecas, mais essenciais, que trazem respostas mais inspiradoras, que ultrapassam nossa perspectiva mortal, que a gente está tão acostumado, né? Eu comecei a estudar e fiquei pensando, a gente tem aquele foco, né? O alecrim abre o foco para aquilo que a gente não está vendo, né? Ele inspira a gente a olhar e ver, não só olhar. A gente olhar, enxergar, ver. Né? Ele também ajuda aqueles que apresentam dificuldade de aprendizagem. A Lilian até falou das questões neurológicas, e a gente sempre fala, o físico está relacionado com o emocional. Então, quando ele vai lá ajudar nas questões neurológicas, automaticamente ele está ajudando também nas questões de aprendizagem. Ele vai expandir a mente, ele vai auxiliar nas recepções de novas informações e novas experiências. Ele vai instigar o cérebro. E lembra, nós somos química. Apesar de estarmos falando de emoção, a gente também está falando de química. Química natural do óleo essencial com a química natural do nosso organismo. Então, ele vai ajudar muito também nesse aspecto. O alecrim também é um apoio em tempos de mudança e de transição. Ele ajuda o indivíduo que necessita da adaptação num novo trabalho, numa nova casa, num relacionamento. E aí a gente vai lá de novo nos verbos. Confiar, clarear e entender, tá? Ele traz uma segurança e uma confiança que a gente precisa durante os momentos de grandes mudanças. Seja uma confiança, um entendimento,
seja uma mudança de perspectiva. Então, não importa o tipo de mudança, não é só a mudança de um local, mas às vezes a gente tem que mudar de postura, às vezes a gente tem que mudar a forma com que a gente está vivendo. E ele vai ajudar a gente muito nessa questão dessa mudança de perspectiva. E, além disso, ele enraiza o conhecimento, ele ajuda a gente a condensar o conhecimento. Na educação, a gente fala que a gente passa pelo momento de aprendizado e o momento de acomodação, que é onde o cérebro filtra as informações e o que era novo passa a ser uma informação que agora faz parte do seu cotidiano. Então, eu achei muito interessante o alecrim fazer isso. Ele ajuda nessa acomodação de conhecimento, quando você consegue absorver a informação e transformá-la em conhecimento, tá? E ele ajuda também a ter coragem de seguir em frente com os seus projetos, com os seus desejos, ajuda na tomada de decisão, na decisão consciente, nas decisões importantes. Então, na parte emocional e na parte neurológica, ele é um aliado potente, muito potente, porque ele vai trabalhar muitos aspectos mentais, mais do que qualquer outra coisa. Ele vai ajudar o cérebro a condensar e a separar as informações que são necessárias para a gente, as principais, tá? Então, emoções negativas que ele vai trabalhar, que ele trabalha, né? Dificuldade de aprendizagem, como a gente já falou, que também pode ser gerada por um aspecto emocional e não só por um aspecto cerebral, né? Uma coisa está sempre interligada com a outra. Ele vai trabalhar aqui os dois, ele vai trabalhar o cognitivo, ele vai trabalhar o emocional. Ele vai trabalhar também a confusão, a dificuldade em aceitar as mudanças ou aceitar um posicionamento. Quando alguém tem um posicionamento diferente do seu e que é difícil de engolir, o alecrim vai ajudar muito nesse aspecto. Ele vai ajudar nas perspectivas limitadas, quando a gente coloca limites no que a gente pode, no que a gente quer. Ele vai trabalhar muito essa questão. E nas propriedades positivas, ele ajuda na capacidade de ceder, na capacidade de ajudar, de informar, de abrir as novas experiências, na clareza mental e no esclarecimento. Então, a Nath vai falar das combinações que ele tem, mas só para as combinações, os complementos dele. Tá bom, tá bom. Os complementos que ele tem na questão, nos aspectos emocionais do alecrim. Ele vai ser muito bom com o lemon e com os endocrinos. Tá? São os dois complementos aí para as questões que ele trabalha emocionalmente. Tudo bem? Depois eu vou dar o meu depoimento, tá bom? Porque eu amo esse óleo essencial. Mas agora, Nath, com você as formas de uso. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre as formas de uso do alecrim. E esse óleo, como a Lilian falou, a gente pode utilizar ele tanto durante o dia como durante a noite. Ele é um óleo, né, que também é muito versátil e ele nos acompanha durante todo o nosso dia. E a gente pode utilizar ele, né, de todas aquelas formas de uso, através da inalação, né, colocando uma gotinha na palma das mãos, leva as mãos próximo ao rosto, não precisa encostar, e respira profundamente. Faz isso por uns 3, 5 minutos, e aproveita esse momento, né, para realmente desfrutar desse momento de aromaterapia. A gente pode também colocar ele, né, 1 gota, 2 gotas em um pedaço de tecido ou um chumaço de algodão e deixar próximo de onde a gente está. Como ele é um óleo, né, que nos ajuda muito, né, nos momentos de concentração. Então, essa é uma forma, né, interessante de, né, a gente utilizar, às vezes, né, no trabalho, nos estudos, em colocar, né, às vezes, um chumaço de algodão, coloca 1, 2 gotas e deixa perto, né, do seu computador, do seu material de estudo,
e vai ali aproveitando para fazer aromaterapia. A gente pode também, né, fazer inalação através da própria embalagem, basta, né, abrir a embalagem e respirar profundamente. Outra forma de uso dele, que também é muito boa, é através do colar difusor, né, às vezes, né, a gente precisa ir para o trabalho, então, né, precisa daquele momento de concentração no trabalho, coloca no colar difusor e pode trabalhar, ou então, né, ir para os locais de estudo. Então, é uma maneira muito prática e fácil de fazer aromaterapia. E também utilizando o difusor. O difusor, basta colocar ali, né, de 3 a 4 gotas do alecrim e desfrutar dos benefícios dele. Ele pode ser combinado também, né, com o peppermint. Outras formas, né, de combinação dele pode ser com manjericão, com frankincense, com a lavanda, com eucalipto, com manjerona. E eu sempre gosto, né, de fazer experimentos, né, no difusor, que eu acho que a gente sempre tem experiências agradáveis quando a gente, né, experimenta novas possibilidades no difusor. Então, sempre tentem fazer novas experiências no difusor. E a gente pode utilizar ele também para fadiga mental, para o cansaço mental. Então, para um apoio, quando a gente estiver, né, com a cabeça muito cansada, a gente pode fazer inalação em concha ou utilizar ele também através do difusor. E uma forma, né, muito boa de utilizar ele né, de uma dessas duas formas é associando também com o manjericão. Ele pode ser utilizado, né, para um apoio à memória, à concentração, daquelas outras formas que eu falei, e também fazendo inalação em concha, utilizando no difusor, ou também, né, no difusor, utilizando as combinações de Wild Orange com alecrim, ou então utilizando ele com peppermint, ou até mesmo utilizando os três, Wild Orange, alecrim e o peppermint no difusor. Então, para quem, né, está estudando em casa, tem o difusor, pode ligar o difusor enquanto está estudando, enquanto está trabalhando, quem está de home office, pode deixar o difusor ligado e já deixar uma dessas combinações, ou até mesmo ele, né, o alecrim sozinho no difusor. E ele também nos ajuda como um apoio à nossa saúde respiratória. E aí a gente pode utilizar ele, né, com esse propósito, fazendo uma inalação em concha, ou através do difusor também. Através, né, do uso tópico, a gente vai utilizar ele diluído em óleo vegetal. A utilização dele, né, em óleo vegetal vai sempre nos trazer muitos benefícios, porque ela vai evitar a sensibilidade e também como os óleos essenciais são muito voláteis, quando a gente faz essa diluição no óleo vegetal, a gente tem o benefício de que eles não se percam, né, com muita facilidade. Então, a gente vai diluir ali 1 a 2 gotas, 3 gotas do óleo de alecrim, mais ou menos em uma moeda de óleo vegetal, e vai, né, passar no local desejado. Quando a gente quiser um apoio, né, para concentração, para o foco, a gente pode passar nos pontos de pulsação. A gente vai deixar, né, no nosso e-book um blend que a gente já pode deixar até preparado, né, deixar na bolsa, levar para o trabalho, para os estudos, e passar, né, já pronto, né, para uso tópico. Para quem não recebe os nossos e-books, basta entrar no Instagram de uma de nós três e na bio vocês podem se cadastrar que vocês vão receber sempre os nossos e-books, né, que tem todas essas informações, tudo que a gente está falando aqui, e também essas receitas, né, que a gente sempre fala. E outra forma de uso dele tópica é para apoio à fadiga mental, ao cansaço mental, e para nos ajudar a relaxar mentalmente. A gente pode, né, utilizar ele diluído, sempre quando a gente fala de diluição, a gente sempre vai utilizar a diluição correta para aquela idade que a gente está falando. Então, a gente sempre vai observar a idade da pessoa que a gente está utilizando o óleo. E aí a gente vai utilizar, né, vai diluí-lo e vai utilizar nos pontos de pulsação para promover esse relaxamento, esse apoio, né,
quando a gente estiver com a cabeça muito cansada. E a gente pode aplicar ele também diluído na sola dos pés, para um apoio à saúde do fígado. A gente pode aplicar ele diluído na região do peito, das costas, também da sola dos pés. E também, né, aproveita, né, depois que já passou ele, né, no peito, nas costas, nos pulsos, o que ficou na mão a gente inala para apoio à saúde respiratória. Uma outra forma de uso dele é para apoio à dor muscular. E a gente vai utilizar ele, né, também de forma diluída, no local que, né, que tiver com a dor. E ele também nos ajuda, né, ele dá um apoio à saúde do nosso cabelo. Nós vamos deixar, né, também no nosso e-book um blend para apoio à saúde do cabelo. E para quem, né, quiser utilizar ele como esse apoio à saúde do cabelo, pode colocar uma gota no shampoo e fazer a lavagem normal do cabelo. O alecrim, ele pode ser utilizado, o alecrim da Terra, ele pode ser utilizado através da ingestão. Mas nós sempre vamos utilizar a ingestão quando a gente tiver uma orientação e uma indicação para ingestão. A gente só usa a ingestão quando a gente tem, né, um acompanhamento de um consultor, de um aromaterapeuta que vai nos indicar a ingestão, para um caso pontual e para quando houver realmente uma necessidade. Então, o alecrim da Terra, ele pode ser ingerido desde que tenha uma indicação para essa ingestão. E nós vamos ingerir ele, né, uma gota, 2 gotas, para mais ou menos 100 ml de água, ou então de leite de soja ou de arroz, ou então também em uma colher de mel, mas lembrando sempre que a gente só vai fazer ingestão quando a gente tiver uma indicação e em casos muito pontuais. Né, todas essas indicações, né, a gente, lembrando sempre que a gente vai sempre utilizar as tabelas de diluição para cada idade. E agora eu vou passar de novo para a Jaque, que ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Eu comprei inicialmente o alecrim, veio junto com o meu kit de cadastro. E eu peguei aquele kit pensando mesmo no home office. Então, eu iniciei o uso dos óleos essenciais, eu tinha o frankincense, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que é o meu queridinho, mas eu fazia muito uso do peppermint com o alecrim, e faço até hoje. Então, quando eu preciso de energia, mas eu preciso de calma, eu preciso estar centrada e produtiva, é a minha opção matinal. Antes do café da manhã, eu já coloco uma gotinha de peppermint, uma gotinha de alecrim, esfrego e inalo. Então, e o que sobra, eu gosto de passar nas dobras, tanto do braço quanto atrás, no pescoço, para ele ficar meio ardidinho, né? Porque junta os dois. E o engraçado é que foram momentos de muitas decisões que eu tive que tomar na minha vida. Foram momentos que eu tinha que ter discernimento e que eu tinha que mudar a chave. E entre essas de mudar a chave, o peppermint e o alecrim fazem parte da minha decisão de começar a ser consultora de bem-estar do doTERRA. Né? Eles fazem parte dessa mudança, porque eles me ajudaram a ter discernimento e eles me mostraram, os dois juntos, como eu poderia melhorar a minha produtividade. Então, é o meu consumo diário. Pode ser que de final de semana eu não use às vezes, mas essa dupla é a minha rotina diária. Às vezes eu posso não postar, eu posso colocar outro, mas é a minha primeira opção, porque fizeram uma diferença gritante na minha vida, em questão de produtividade, em questão de calma, quando eu precisei, porque eu estava num período de home office, que não era nem home office, era presencial e home office, era 24/7. Então, foi um momento muito delicado, que a Helena estava passando por um processo também delicado. Então, foi o que me ajudou a suportar também.
E aí vem o alecrim com a disposição dele, mas ao mesmo tempo trabalhar os níveis de dopamina, que ajudam muito nessa questão de manter o foco, mas manter a calma e melhorar a produtividade. Então, é a minha dupla dinâmica de todas as manhãs, principalmente às segundas-feiras, quando a gente precisa pegar o embalo, nem se for no tranco. Então, às vezes, o meu tranco é essa dupla, que é o que me ajuda muito a levar o dia. Eu costumo inalar muito durante o dia, e principalmente na manhã, porque parece que a hora que eu inalo os dois, a minha produtividade, o meu ânimo, a minha disposição ganha um gás. E aí o dia produz, o dia rende e fica muito melhor. Durante o dia eu vou usando os outros óleos aí para acalmar, dependendo das minhas necessidades. Mas o bom start da semana, do dia, começa com eles. Então, eles são a minha dupla dinâmica, os meus queridinhos de toda manhã. Ô, Jaque, você mistura na mão mesmo os dois para inalar? Eu acho interessante porque o aroma dos dois juntos, para mim, não tem aroma melhor para começar o dia. O interessante é que o aroma do alecrim sozinho, o aroma do peppermint sozinho, não me agrada tanto quanto os dois juntos. Eu convido todo mundo que faça, porque a hora que você coloca os dois na mão, eles estão com uma fragrância. Você esfregou um pouquinho, é a combinação, é o match, é a combinação perfeita. É a hora que você inala, o peppermint ajuda a abrir as vias respiratórias, como a gente já sabe, né? Mas o alecrim vem trazendo uma suavidade que o peppermint não tem. Então, eu gosto muito dessa mistura em concha. Nem no difusor tanto quanto na inalação em concha. E uma multiplicação de moléculas aromáticas, né? Que você tem dois óleos aí, e aí, como eu falei, né? O 1,8-cineol, alfa-pineno do alecrim, mais os outros componentes do peppermint. Eu confesso que eu comecei a usar o alecrim à noite, tem muito pouco tempo. Eu ainda não sabia como meu corpo ia reagir, porque eu achava que meu corpo ainda ficaria muito excitado, né? Em estado de alerta, por causa da questão da concentração, da questão do foco. Mas nos dias que eu estava mais assim, exausta mentalmente, mais esgotada mesmo. Aí eu experimentei, eu falei assim, não, hoje eu vou ver, né, se vai fazer o efeito que eu desejo aqui nesse momento, que é o relaxamento, que é a diminuição da tensão. E foi ótimo, porque também com o apoio respiratório, se a gente respira melhor, a gente relaxa. Então, a minha experiência do alecrim foi principalmente essa. Agora, eu te confesso que a minha primeira opção para quando a gente está num estado emocional que está passando por mudanças, que precisa vencer essas barreiras, tomar decisões, sempre foi o peppermint. E hoje, né, depois que a gente estudou e vendo você falar, vai ser uma indicação terapêutica minha mais constante, com esse aspecto, né, com esse objetivo. Espero que tenha bons resultados. Eu falo que foi uma mudança que eu precisava fazer, mas foi uma mudança suave, né? Não teve a agressividade do peppermint, porque quando a gente inala o peppermint em concha, ele chega a ser até agressivo, porque se você encosta muito, os olhos até chegam a lacrimejar, dói o canal, né, das narinas, parece que vai abrindo tudo. E o peppermint é a combinação o alecrim é a combinação junto com o peppermint para que ele seja eficiente e seja mais suave. E as mudanças que eu passei nesses últimos 6, 8 meses, elas foram mudanças necessárias, mas elas foram mudanças suaves. Então, eu tenho certeza que eles me ajudaram muito nessa necessidade de seguir, de ter foco, de seguir, de fazer o que eu tinha que fazer, mesmo que fosse dolorido, mas que também não doesse tanto
quanto poderia ter doído. Então, foi muito suave. E eu acho essa combinação muito suave. Para mim, foi muito, muito boa. Foram momentos que eu nem percebi que eu estava tendo os passos, que eu estava dando os passos que eu precisava dar. Então, foi, assim, muito, muito agradável. Ô, Nath, você, qual que é a sua forma preferida de usar o alecrim? Então, você falou sobre o uso à noite. Eu gosto de usar ele muito à noite porque eu estudo à noite muitas vezes, às vezes eu tenho aula à noite, então às vezes eu preciso, né, desse momento de concentração, de ter esse foco à noite, porque é aquele momento que eu já estou cansada e preciso desse gás a mais. Então, para mim, ele funciona muito bem à noite. E ultimamente, depois que a gente conversou sobre o manjericão, eu tenho associado ele com o manjericão e tenho achado, assim, muito bom. Principalmente, assim, às vezes eu uso ele no difusor e às vezes eu faço, né, inalação em concha antes de começar uma aula e o resultado é outro, a produtividade é outra, né, até mesmo, né, você vê que o rendimento da aula é outro. Então, assim, vale muito a pena. Ainda mais a gente que está tendo aula, né, pelo computador, vale muito a pena. Já ficou exposta ali o dia inteiro, né, a tantas informações, seja no computador ou fazendo outras atividades, e você ainda tem que encarar um terceiro turno ali e ser produtivo, né? Porque não adianta só você assistir a aula, você tem que absorver o conteúdo, porque senão tem um retrabalho, né, de estudar depois. Então, se você gostou desse vídeo, curta o canal, ative as notificações e também curta o vídeo, porque daí o YouTube vai saber que você gosta desse tipo de informação. E principalmente, compartilha com os seus amigos, com quem tem os óleos essenciais, com quem tem o alecrim e ainda não usa muito, porque ele tem uma infinidade de funções e finalidades.